Boa noite a quem está aqui. Meu nome é Noa Marquesi, eu sou da Labarca Cultural. A gente vai fazer uma conversa hoje sobre projetos acessíveis. Quem quiser se chegar, sentar aqui, participar ou só ouvir, fiquem à vontade. Então vamos lá, eu sou produtora cultural. A Labarca Cultural é uma produtora de projetos culturais. Sou administradora de empresas e há 12 anos atrás fiz meu primeiro curso na área de acessibilidade, no Instituto Dorina Noil, que fica aqui em São Paulo e que foi o precursor da técnica da audiodescrição. Depois disso me apaixonei completamente pelo tema, até porque pensar um projeto cultural que é inacessível para uma parte das pessoas é pensar um projeto cultural que não funciona. Então a gente foi cada vez mais correndo atrás. Há 5 anos atrás era impossível pensar em fazer acessibilidade cultural fora de um projeto que não fosse da Labarca. Então a gente entende que isso tem cada vez crescido mais, né? Enfim, fica muito feliz com isso. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Labarca, esse QR Code leva para o nosso Instagram. Aí, antes da gente também continuar, eu sempre faço essa pergunta, se a gente tem uma pessoa surda, né, na plateia, e também se a gente tem alguma pessoa com deficiência visual. Se a gente tiver, daqui até o final, se manifeste que a gente descreve também as imagens. E para as pessoas surdas, caso tenha alguém, eu vou até ensinar para quem está aqui, se quiser um dia, enfim, se comunicar com alguma pessoa surda que sinalize em Libras, a gente diz o seguinte: desculpe, Libras, eu não entendo, ou eu não falo. Isso é muito útil muitas vezes, então desculpe, Libras, eu não falo. E é sempre o desculpe, né? Porque na verdade todos nós deveríamos ser fluentes em Libras desde pequenininhos, se nos fosse ensinado isso, né? Então, vamos lá. Então, a gente vem falar sobre acessibilidade cultural. Existem duas possibilidades atualmente de interpretação desse termo, acessibilidade cultural. Uma delas é o conjunto de ações de acessibilidade, ponto, né? A interpretação em Libras, a audiodescrição, piso tátil. E a outra possível interpretação, que isso é um assunto mais contemporâneo, que a gente tem percebido cada vez mais, que é o ato de levar em consideração, na criação, na concepção artística, esse pensamento acessível, né? Isso abre uma discussão, esse segundo tema, embora não seja o objetivo da nossa conversa hoje, abre um tema de discussão que eu gosto sempre de trazer, porque eu entendo que é um tema contemporâneo, ainda muito novo, mas a gente sabe que precisa ter um começo, né? São questionamentos, não são ideias fechadas, mas que é muito importante que a gente se faça. Então, sobre essa possibilidade 2, por exemplo, eu acho importante a gente entender que tem obras artísticas que não são acessíveis a basicamente ninguém. Não sei se vocês já passaram por isso. Filmes, por exemplo, com a legenda tão rápida que a gente não consegue ler. E eu não estou falando ainda das pessoas com deficiência. Eu estou falando dos videntes. A gente chama quem enxerga de vidente. E que dirá as pessoas com deficiência. Então eu preparei uma listinha, por exemplo, e filmes com imagens sobrepostas. Quem já viu filmes que as imagens aparecem rapidamente na tela, uma na sequência da outra? Para quem enxerga, a gente não consegue distinguir. Se o objetivo do diretor do filme fosse que a gente entendesse essas imagens, infelizmente a gente muitas vezes não consegue. E para o audiodescritor, que é a pessoa que vai descrever essas imagens para as pessoas cegas, fica impossível a mesma coisa, conseguir decifrar. Então a gente acaba tornando inacessível para todo mundo. Filmes com falas sobrepostas. Devem ter visto também já em exposições ou enfim, filmes experimentais. Mais uma vez, se eu tenho duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo, eu não escuto nenhuma das duas, eu não consigo entender nenhuma das duas. O intérprete em Libras não vai encontrar sinais suficientes para traduzir aquilo e ninguém vai ter acesso, nem quem escuta, nem quem não escuta. E para a pessoa cega, esse tipo de fala é muito confusa, muito confusa. Então fica uma obra que, além de inacessível, pode até repelir parte do público. E muitas pessoas têm isso como linguagem. Então a gente precisaria repensar isso também. Outra coisa que eu separei, o estrobo. Aquele estrobo LED que a gente vê muito em casa noturna. Algumas obras usam isso como estratégia.
O estrobo, já existem estudos ligando o estrobo à enxaqueca e convulsões. Então, se a gente coloca isso numa obra, por exemplo, numa exposição, a gente tem que minimamente avisar ou colocar dentro de uma sala, porque quem for usufruir daquilo precisa saber dos riscos disso. Acaba sendo inacessível também. Legendas que duram pouco, como eu falei, ou aquelas legendas muito estilizadas, que tem linhas muito finas, ou que o fundo é muito claro, a legenda também é muito clara, você não consegue distinguir. A gente tem uma infinidade de pessoas com baixa visão no Brasil. E a baixa visão, ela não é uma cegueira completa, ela não é totalmente limitante em termos de alcance da vista, porém ela precisa de um mínimo de contraste para acontecer. E na verdade, todos nós precisamos de contraste. A vista humana, quando a gente passa muitos anos lendo com pouco contraste, o que é o contraste? É o fundo escuro ou claro, com a letra ao contrário, escura ou clara. A gente vai desgastando a nossa vista e a gente vai provocando problemas. Então ela é perigosa, essa prática, e inacessível também. Trilhas e falas muito alta ou muito baixa, né? Então assim, às vezes é linguagem, às vezes é erro. Você vai assistir um filme, você toma um susto. Para a pessoa cega, ela está assistindo um filme e de uma hora para outra o áudio sobe, ela toma um susto. É uma situação desagradável. Por mais que o vídeo esteja com audiodescrição, ela vai tomar um susto. E as falas muito baixas, que a gente vê também essa falta de equalização. Obras de arte colocadas numa exposição, por exemplo, muito alta ou muito baixa. A gente sabe que tem uma régua, né, média nos espaços expositivos, mas quantas vezes a gente... eu, pessoalmente, vou dar testemunho pessoal, de você não ter recurso suficiente para entender aquela obra. Então ela passa a não ser... Você não consegue contemplar tudo que o artista te colocou. Obras com objetos cortantes. Passei isso numa situação pessoal, já trabalhando, uma obra que tinha cacos de vidro e não tinha sinalização. Idosos, crianças, pessoas distraídas e que dirá pessoas com deficiência visual, porque ela não sabe o que está ali, né? E aí, por fim, uma coisa que essa é mais polêmica, que é a questão da linguagem. A nossa língua, portuguesa, é uma língua muito rica, muito bonita. E a estética da língua precisa ser preservada e precisa ser estudada. Mas quando a gente pensa no objetivo da obra artística, para que ela existe, será que se a gente criar termos muito eruditos, muito herméticos, será que a gente vai estar de verdade comunicando o que a gente quer enquanto artista, enquanto produtor cultural? Isso é um questionamento que, ainda bem, cada vez mais pessoas estão se fazendo. Já está tarde esse questionamento, porque essa régua social que acaba sendo a linguagem acaba afastando de quem tinha que estar entendendo aquela obra. Por fim, assim, para finalizar esse tema que não é o de hoje, a gente pode até falar mais para frente sobre isso, mas eu quero deixar esses 3 questionamentos. Qual é a função real da arte? Por que as pessoas fazem arte? Se a gente chegar em respostas como é para que os outros entendam, então ela precisa ser repensada enquanto acessibilidade. Ah, não, mas é só para que o artista se expresse, não importa quem vai assistir. Então, talvez não. Então, a gente precisa falar sobre isso. A outra é possível aceitar a incomunicabilidade como proposta? Ah, não, mas o meu projeto é assim. Então, tá bom. Aí eu volto para a primeira pergunta, mas qual que é a função da arte? É só sentir? Então, a gente precisa discutir. E, por fim, é viável que a gente questione o fazer artístico sobre comunicabilidade? É justo que a gente chegue para um artista e fale assim, a sua inspiração é linda, mas ninguém entendeu, então ela não é boa. Por isso que eu digo, são questionamentos, não são ideias fechadas. A gente precisa começar a falar sobre isso, porque o outro conceito da acessibilidade, que é o das ferramentas, ele está se difundindo cada vez mais. E, atualmente, as grandes barreiras para ele se difundir são esses pensamentos que não estão sendo discutidos. São obras que são impossíveis de serem colocadas a ferramentas. Por mais que tenha um recurso, por mais que tenha uma equipe comprometida, não adianta, a gente não consegue... Filmes que a gente não consegue colocar audiodescrição, por exemplo. Eles são filmes incompreensíveis para as pessoas cegas. 1 em cada 9 pessoas no estado de São Paulo tem alguma deficiência visual. Isso é muito cruel da nossa parte. É cruel não ter a ferramenta,
E é mais cruel ainda a ferramenta existir e a gente não conseguir colocar por falta desse pensamento anterior artístico. Aí, então vamos voltar para o tema original da nossa conversa hoje, que é a acessibilidade enquanto ferramenta. O que é a acessibilidade cultural, basicamente? Ela mistura dois conceitos, duas leis. Uma delas é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, muito recente, infelizmente, mas que é o grande guia de onde saiu as normativas, né, de edificação, são de 2015, e a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que diz que a gente tem direito a acesso à cultura, ponto. Então a gente só mistura esses dois conceitos, que é de 1948, a gente mistura esses dois conceitos e a gente tem acessibilidade cultural. Aí eu separei alguns conceitos da acessibilidade cultural para a gente ir discutindo. Então vamos lá. As regulamentações. Com essa convenção veio junto a NBR 9050, que é um dos grandes terrores das construções, de quem constrói. Por quê? Porque ela é super detalhista, ela veio no governo da Dilma, ela é muito completa e qual o objetivo dela? Pensar acessibilidade nas edificações. Então, a passagem daquela porta, ela está suficiente para todo tipo de pessoa? O tamanho desse degrau, ele é seguro? Ela vê esse tipo de coisa. O interruptor está na altura correta? A porta de emergência está na altura correta? E por aí vai. Quando a gente fala em acessibilidade cultural, essa norma, ela é apenas o começo da conversa. O que eu quero dizer com isso? Amanhã ou depois eu posso falar, adorei esse tema, eu vou ler a NBR inteirinha e vou me formar como na área de acessibilidade cultural. Não, não vai. A gente leva em conta ela foi um marco e uma conquista muito importante da pessoa com deficiência e deve ser respeitada e levada em consideração. Mas ela é insuficiente para pensar projeto cultural como um todo. Um outro conceito é a mudança de olhar sobre a pessoa com deficiência. É muito comum nos países subdesenvolvidos a gente entender a pessoa com deficiência como um estorvo. A própria palavra deficiência, né, que nos leva também para a palavra defeito, como se todos nós tivéssemos uma função social e as pessoas com deficiência não acompanhassem essa função social. Esse capacitismo que a gente ainda vive, ele está acabando, a gente está entendendo que capacidades são diferentes, né? Eu tenho capacidade de coisas que uma pessoa dita com deficiência não tem, assim como ela tem ou não tem e vice-versa. E tá tudo bem, né? A gente não tá aqui medindo isso. Mas eu sempre coloco isso porque a mudança de olhar para a pessoa com deficiência é que define a aceleração das ferramentas de acessibilidade nos projetos. Porque a partir do momento que a gente entende o outro como um indivíduo, a gente vai entender a importância de fazer com que ele viva dignamente, ou pelo menos oferecer para ele essas ferramentas. Se a gente não valida essa pessoa como indivíduo e sim como um estorvo, então, né? Eu dei um dado aqui, mas anteriormente, de que 1 em cada 9 pessoas ou tem baixa visão, tem algum problema em relação ao visual. Por exemplo, aqui, se chegarem 9, 20 pessoas, certamente não terão 2 pessoas com deficiência visual. Por quê? Onde elas estão, se elas existem? Elas deveriam estar aqui ocupando os espaços, ou em vários outros lugares, e elas não estão. Porque esse olhar viciado que a gente tem é de esconder, ainda é de esconder. A própria pessoa com deficiência vai se ausentando dos espaços públicos. Então, trazê-las de volta, ou às vezes pela primeira vez para esses espaços, a gente só vai conseguir se a gente oferecer um mínimo de estrutura. E é por isso que essa mudança de olhar é tão importante. Eu sonho em chegar o dia que a gente não vai olhar para uma pessoa com deficiência e vai falar, tadinho, mesmo que internamente. Não se trata disso, não passa por aí. Essa pessoa tem capacidades que são diferentes das suas e tá tudo bem, né? E são incomparáveis, como as minhas são incomparáveis com qualquer um que está aqui e vice-versa. O outro conceito é a autonomia e o respeito igualitário ao acesso. Eu gosto muito de falar sobre isso porque o acesso às pessoas com deficiência às obras culturais sempre ficou
a cargo dos educativos, de quem lida com educação. Isso historicamente, porque um educador, ele está sensibilizado o suficiente para entender o tempo de aprendizado do outro, né? Isso se pressupõe. Isso é discutido dentro da formação do educador, que cada um tem um tempo de absorção de informação. Então, isso privilegia muito essa conversa, né, com a pessoa com deficiência, porque eu consigo entender o tempo de aprendizado dela. Agora, pensem comigo. Quando a gente vai numa exposição, nós, qualquer um aqui que seja vidente, ouvinte, que não utilize cadeiras de rodas, ou seja, não tem nenhuma considerada deficiência social. Quando eu vou a uma exposição, eu posso passar pela exposição inteira sem falar com o educativo. Eu estou com pressa, eu acordei mal-humorado naquele dia, eu não quero falar com ninguém, eu quero ir. Eu quero olhar para a obra, entender essa obra e usar um gatilho de outro momento, um filme que eu assisti, um livro que eu li. Eu quero ir com um amigo e de repente a gente discutir sobre aquele filme. Isso, até muito pouco tempo, era negado para a pessoa com deficiência. Porque ela era obrigada, quando ela conseguia trafegar nesses espaços, ela era obrigada a entrar num processo educativo, como se ela não tivesse capacidade de passar por esse processo sem um auxílio educativo. Eu acho o trabalho do educativo uma das coisas mais importantes em todo o processo artístico, porque muitas vezes é o educativo que faz a ponte do conceito com o público. Mas isso não pode ser imposto. Eu tenho que ter a opção. Então, a gente trabalha no projeto de acessibilidade sempre para autonomia. Então, eu dou sempre um exemplo. Eu vou a um filme, vou assistir um filme no cinema, eu, cega, vou com um amigo vidente, a gente sai conversando sobre o filme. Os dois aprenderam o mesmo conceito. Claro que não o mesmo conceito, porque cada um tem uma visão de mundo, mas a gente vai sair falando sobre a mesma coisa. Ele não vai nem ter informação a mais do que eu e nem a menos. Eu não vou subestimar a capacidade dessa pessoa de pensar. Então, os projetos eles precisam seguir essa mesma linha. Aí tem uma outra parte que eu gosto bastante de falar também, que é as vantagens, né, dos projetos, da acessibilidade nos projetos culturais. Tem um fator muito importante, que é a acessibilidade dentro dos editais, na relação com os patrocinadores. Quem trabalha na área de produção cultural sabe o quanto é difícil você viabilizar financeiramente uma ideia. É muito caro, tudo muito caro. É muito concorrido, a relação projeto-vaga, muitas vezes, para um edital, chega a ser de 1.500. Você briga com 1.500 projetos para conseguir passar e muitas vezes para conseguir uma verba insuficiente para fazer. A acessibilidade aqui, muitas vezes, entra como decisor final. Então é o seguinte, eu sou decisora, eu vou escolher um projeto, eu tenho 5 projetos para escolher, os 5 finais. Um deles tem ferramenta de acessibilidade. Eu vou escolher esse, porque, lógico, ele me resolve uma questão social que eu preciso resolver. O governo precisa resolver essa questão, né? Eu sempre falo isso para quando eu faço curso para produtores. Eu falo, isso é um calo social para o governo. Se o produtor se especializa nisso, ele está ajudando a resolver. Então, ele sai na frente. Na verdade, se a gente for pensar na lógica mercadológica da coisa, era para a gente estar muito mais avançado. Pensando na questão humana, nem se fale. Mas se a gente não quer pensar na humana, então vou pensar na mercadológica. Era pra gente estar primeiro mundo já. Porque isso é um diferencial. Sentar numa mesa de patrocinador, quem já fez isso, sabe que é um diferencial falar assim pra ele. Todos os seus clientes cegos poderão ser convidados para esse espetáculo, porque eu tenho audiodescrição ao vivo. A gente sabe da importância de uma pessoa quando o marketing e a política valida a existência. Vocês já repararam o crescimento de comerciais audiodescritos na televisão, programas eleitorais com janelas de Libra ocupando quase metade da tela. Isso não é porque eles são bonzinhos, é porque eles já entenderam, já mudaram o olhar para a pessoa com deficiência, entenderam que são eleitores, que são formadores de opinião, que são compradores. Eu acho que se a gente, como produção cultural, né, quem trabalha na área de produção cultural, entender isso, você vai acabar também sendo mais competitivo no seu projeto. A curadoria, com foco na acessibilidade. O contratante, e aí o curador não deixa de ser um contratante. Quando um projeto de um grande festival, uma bienal, quem está ali escolhendo quem vai fazer parte, tem uma chance imensa na mão
de ajudar a corrigir um erro recorrente. Na minha opinião, depois de 12 anos de experiência na área de acessibilidade, eu acho que deveria, para alguns projetos, principalmente os públicos, deveria ser proibido você aceitar um projeto que oferece risco para quem vai ver. Deveria existir uma lei que regulamentasse isso, porque, em última instância, é dinheiro público usado para um fim que vai deixar alguém em risco. Eu estou falando do risco. E também, obviamente, da compreensão. Deveria ser, de fato, obrigatório, né? Ainda falando das leis, a gente tem lá muitas leis que obrigam a acessibilidade. Muitas vezes na teoria. A prática é outra história. Claro que os pareceristas das leis estão cada vez mais entendendo de acessibilidade. Então, quem está na curadoria, na escolha, na linha de frente, tem a chance de ajudar a mudar de verdade. Se não por nada, se o produtor, o artista não consegue entender isso dentro da sua criação, ele vai acabar fazendo isso para continuar no mercado. Aí ele vai enfrentar as dificuldades de tornar o produto dele acessível. Ele mesmo vai entender que não dá para ele fazer um filme com uma legenda que aparece por 3 segundos, porque ninguém vai conseguir ler. A gente vai aos pouquinhos transformando, né? E aí tem uma outra questão em relação aos projetos, é o caráter multiconhecimento de um projeto acessível. Cara, é muita gente. Para a gente conseguir fazer um projeto de acessibilidade de uma Bienal, nem precisa ser um projeto tão grande, tá? A quantidade de conhecimentos diferentes, eu separei a lista, pra vocês terem uma ideia. A gente teve envolvido artistas, artesãos, escultores, programadores, criadores de tecnologia, intérpretes, diretores, locutores, audiodescritores, cinegrafistas, ajudantes gerais, arquitetos e consultores. Tudo isso para fazer um projeto de acessibilidade. E isso não é o pior, porque isso seria fácil. Você contrata cada um, junta todo mundo, pagou, fez. Não. Todas essas pessoas precisam conservar uma coisa importantíssima, que é a sensibilidade artística. Porque nós não estamos falando de um projeto de acessibilidade de um espaço público como uma calçada. A gente está falando da acessibilidade de um projeto que teve início na inspiração artística de alguém. Preservar isso é o objetivo, é o cerne. Isso traz uma camada de complexidade inimaginável. Tudo pode acontecer, desde um problema de diálogo com algum artista até uma interpretação errada. Então, encontrar todas essas pessoas já é complexo. Todas elas juntas, sem perder a sensibilidade do começo ao final, eu preciso estar aqui muito presente, muito sensível, para conseguir passar o conteúdo até o final. Até o último dia, a gente ainda está com foco na sensibilidade artística, que eu acho que isso é o mais difícil, né? Gente, muito obrigada por terem me ouvido até agora. Tá sendo muito especial fazer isso aqui, que isso seja uma semente lançada para outras coisas e com certeza será. Obrigada e vamos pensar um mundo mais acessível a partir daqui. Obrigada, gente. Boa noite.